E aí, Sansão, aonde foi parar a tua força? Aonde foi toda aquela tua coragem? Não foi tu que venceu um leão? Agora tá aí amedrontado, recolhido, acuado. Aonde está teu Deus, Sansão? Sabe, a história não nos traz tantos detalhes, mas eu apostaria que Sansão teve de enfrentar esse tipo de questionamento. É sobre essa luta de Sansão que eu quero falar nesse vídeo. Bom, a história de Sansão é uma história do povo de Israel. Ela está lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, e ela conta uma parte da história de Israel, mas ela é uma história que nos lembra muito as tragédias gregas, né? Ela é uma história muito próxima ela tem ali um quê de tragédia grega. Justamente por essa virada, por essa derrota que Sansão ele enfrentou. Bom, a história de Sansão começou antes mesmo dele nascer, porque a mãe dele não podia ter filhos. Até que um dia apareceu um anjo dizendo que ela seria mãe, que o filho dela seria usado por Deus para libertar o povo de Israel do seu povo inimigo, que era o povo filisteu. E essa criança, então, deveria viver debaixo de um voto, cumprindo algumas regras, como não cortar o cabelo, não tomar bebidas alcoólicas, entre outras coisas, né? E a história de Sansão nos mostra que isso de fato aconteceu, porque depois, sendo adulto, o Espírito do Senhor vinha, tomava Sansão e ele se tornava forte a ponto de fazer coisas incríveis, como lutar com um leão, vencer o leão, lutar contra um exército de 1000 homens e vencer esse exército de 1000 homens. Então Sansão ele foi um homem que sozinho ele colocou em retirada todo o exército dos filisteus. E aqui a gente já pode tirar uma primeira lição dessa história, porque Deus cumpre aquilo que ele fala. Então Deus falou através do anjo que Sansão seria uma pessoa que iria libertar Israel, e isso aconteceu de fato. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar. Agora, a tragédia da vida de Sansão, a virada da vida de Sansão começa com as suas próprias escolhas, né? Sansão, ele, embora fosse um homem muito forte para lutar num exército, muito forte para vencer um leão, ele foi um homem muito fraco para lidar com seus próprios desejos, para lidar com seus próprios impulsos, né? Tanto que a história fala ali que em um determinado momento ele foi lá no meio do povo filisteu e dormiu com uma prostituta. Mais tarde se apaixonou por Dalila. Ora, todas as pessoas do povo de Israel viviam sob uma lei que dizia que eles não podiam se envolver com mulheres de outros povos. Isso era da lei de Moisés, que foi dada por Deus. Então Sansão, ele sabia disso, mas ele não respeitou essa lei. Então a derrocada de Sansão começou por isso, porque ele não respeitou a lei de Deus na sua totalidade. Ele abriu concessões, né? E a história conta que, se relacionando com Dalila, ele se deparou com uma mulher perversa que, na verdade, tramava contra a vida dele. E em um determinado momento ali, ela estava tentando descobrir o segredo dele, de onde vinha tanta força, até que ele acabou contando que era o cabelo dele, né, que era o voto dele. E ela então fez com que ele dormisse no colo dela e acabou rapando, tirando todo o cabelo de Sansão. Quando Sansão se acorda, os filisteus já estavam chegando e ele se levanta e a força se foi embora. A Bíblia conta que o Espírito do Senhor se ausentou da vida de Sansão. Então, aqui a gente já pode tirar umas 3 lições bem interessantes. Primeiro, brincar com alguns pecados ou fazer concessões não nos leva a um bom desfecho, pelo contrário, é algo arriscado. Segunda lição, existem pessoas que tramam a nossa queda, existem pessoas que nos fazem errar sem a gente perceber, que nos levam por caminhos que nos destroem sem a gente querer, sem a gente pensar nisso. Foi o caso de Dalila. Dalila foi essa pessoa. E a terceira lição, que também é muito importante, é que Deus se ausenta. E aqui, num olhar mais superficial, isso pode parecer que Deus é como uma criança birrenta, que, se tu não faz as coisas do jeito que eu quero, eu vou embora, eu não quero mais brincar. Mas quem
conhece um pouco mais da história, da Bíblia, de todo o decorrer do Antigo Testamento, sabe que Deus ele é santo demais e que ele não habita onde há pecado e que todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus em um estado de pecado, essas pessoas morreram na hora. A Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que morreram porque se encontraram com Deus e elas eram pecadoras e não suportaram. Então acontece que Deus ele se afasta de uma pessoa que vive em pecado justamente por ter misericórdia dessa pessoa, porque ele pensa assim, ainda não é a hora dela morrer, eu ainda quero que ela tenha mais um tempo, eu ainda quero que ela se arrependa, eu quero dar mais uma chance para ela, então Deus ele se afasta. E foi o que de fato aconteceu na vida de Sansão, porque Sansão não morreu naquele momento. Continuando a história, então, Sansão agora estava careca, sem força e sem a presença de Deus. Os filisteus chegaram, furaram os olhos, deixaram ele cego, levaram ele como prisioneiro. E lá na prisão ele era usado para trabalhar no moinho, empurrando o moinho. E é lá na prisão que eu imagino que Sansão teve que lutar contra essas vozes que vinham atirar na cara dele tudo aquilo que estava acontecendo. Né? E aí, Sansão, cadê a tua força? E aí, Sansão, cadê a tua coragem? Cadê aquele homem? Olha o que tu virou. Virou um verme, tá aí na cadeia, acorrentado, não tem força para nada. Não sendo isso o suficiente, a história conta que ele era alvo de chacota, porque em um determinado momento os filisteus eles se juntaram em um templo, o templo de um deus chamado Dagon. E lá naquele templo, os filisteus pediram, tragam Sansão para cá, para que a gente possa se divertir com ele. Então, pensa só a luta interna que Sansão precisou travar contra seu próprio erro, né, a sua própria culpa, sua própria responsabilidade de ter se colocado naquela situação. Né? E não apenas isso, mas lutar contra esse derrotismo, lutar contra essa voz que diz que não tem mais jeito, que acabou. Porque a gente tem... Aqui dá para tirar mais uma lição que é bem importante. A gente tem consequências nos nossos erros. E existem consequências que são passageiras, como foi o corte de cabelo dele, né? A presença de Deus ter se afastado, porque a presença de Deus poderia voltar. Mas existem consequências que são permanentes, como a cegueira. Um homem cego, não adianta ele ser forte, porque ele não vai enxergar aonde ele vai bater, para onde ele vai, né? Então, existem sim consequências nas nossas vidas que mudam a nossa história. Pode ser uma depressão, um divórcio, um trauma adquirido, coisas que mudam o rumo da nossa vida e a gente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Sabe, todos nós temos as nossas derrotas no nosso currículo, né? E elas mudaram a nossa história e não tem como reverter. Mas existem coisas que podem sim ser revertidas, mas às vezes o derrotismo que existe na nossa cabeça ou que o próprio inimigo fica minando, nos leva a entender que não tem mais nada a ser feito, que acabou, que não tem mais chance, que não tem mais jeito, não tem mais esperança. E isso não é verdade. E é aí que entra a misericórdia de Deus, como eu estava falando antes. Deus ele se retirou da vida de Sansão, mas Deus sabia o desfecho final da vida de Sansão. E a história conta que no meio daquele templo, sendo alvo de chacota, sendo ridicularizado pelos filisteus que antes ele vencia, Sansão pediu para que colocassem ele perto do pilar do templo, para que ele pudesse se apoiar. E lá, naquele lugar, Sansão clamou ao Senhor, pedindo que o Senhor lhe desse forças novamente, para que ele pudesse derrubar aquele templo e acabar com aquele povo inimigo. E aí o Espírito do Senhor veio sobre ele, encheu ele de novo, encheu ele de força, e ele empurrou aquelas colunas e todo aquele templo desabou sobre todo aquele povo. Sansão, inclusive, morreu. E a história fala que Sansão matou tanta gente com esse ato que ele matou mais gente em morte
do que matou em vida. Ou seja, se ele tinha enfrentado um exército de 1000, então nesse templo aí morreram muito mais do que 1000. Né? E aqui a gente pode tirar mais uma lição muito interessante, que é, mesmo quando a gente está num momento de fragilidade, mesmo depois de viver uma derrota, mesmo depois do fracasso, a gente ainda pode fazer coisas incríveis. Deus pode fazer coisas incríveis. E Deus fez isso na vida de Sansão. O auge da vida de Sansão não foi matar o leão, não foi matar o exército de 1000 homens. O auge, o maior feito da vida de Sansão foi cego, ridicularizado, sendo motivo de risada ali, sendo chacota, mas ele foi cheio do Senhor e ele fez o seu maior ato dessa forma. Então, eu entendo que todos nós temos no nosso currículo as nossas derrotas, todos nós temos os nossos fracassos, todos nós temos que lutar essa mesma luta contra as vozes, contra as piadinhas, contra os comentários, contra as pessoas que se divertem da nossa ruína, contra aquelas que tramaram a nossa ruína, que festejaram quando viram a gente cair. E apesar disso, Deus, ele continua tendo um plano, ele continua tendo algo preparado para fazer através da vida daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Então Deus, ele é um Deus restaurador, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus que fortalece o fraco, desde que esse fraco se humilhe perante ele. É melhor se humilhar perante o Senhor do que ser humilhado perante os homens. Sansão viveu isso na pele. Ele não respeitou as ordenanças e acabou sendo humilhado pelos homens. É melhor a gente se humilhar perante o Senhor. Então, o que eu queria deixar como conclusão desse vídeo aqui, dessa reflexão rápida, é: Deus ainda não terminou. Ele ainda tem coisas para fazer. A palavra final vem dele. A derrota pode fazer parte da nossa história, mas ela não limita o poder de Deus. Ela não limita o agir de Deus e os planos dele. Se ainda há fôlego, ainda há algo que Deus preparou, ainda há um propósito. Mesmo que Deus tenha se afastado por causa dos teus pecados, ele tem misericórdia de ti, ele está te dando tempo, ele está te dando uma chance. Deus, ele é um Deus bom, ele é restaurador, ele é fortalecedor. Bom, fica com Deus.